Olá, meu nome é Jailene Ximenes. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que eu tenho feito sobre os cuidados com a saúde mental nesse contexto de pandemia. Nós temos ouvido muitas recomendações acerca dos cuidados que nós devemos ter para nos preservar do contágio, né? Os nossos hábitos, os nossos costumes têm sido modificados, nossos comportamentos têm sido modificados para evitar o contato com o vírus, para evitar uma contaminação física. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde declara, afirma como conceito de saúde um bem-estar completo, tanto físico como emocional e social. Saúde, então, não é ausência de enfermidade, mas é bem-estar. E pensando nisso, eu gostaria de considerar alguns cuidados que nós precisamos ter também com respeito à saúde mental, né? Alguns hábitos, alguns comportamentos, alguns padrões de pensamento que são importantes para a preservação também da nossa saúde mental, do nosso bem-estar mental, né? Psíquico. Na filosofia grega existe uma expressão clássica que diz: conhece-te a ti mesmo. Eu estava refletindo acerca dessa expressão, eu estava pensando na importância dessa percepção de si, nesse conhecimento de si, nesse olhar voltado para si, nesse momento de pandemia. Todos nós, de alguma forma, estamos sendo afetados por tantas mudanças, pelo isolamento, pelo confinamento, por tantas situações que se interpõem diante de nós. São perdas, são pessoas internadas, são dados que estão constantemente sendo veiculados, e tudo isso nos afeta de alguma maneira. Nenhum de nós está completamente imune, nenhum de nós está completamente ileso. Mas quando nós nos permitimos tomar conhecimento, tomar contato do modo como tudo isso tem nos afetado, do modo como tudo isso tem chegado até nós, nós podemos encontrar caminhos, nós podemos encontrar meios de lidar melhor com toda essa situação. Muitas vezes falar daquilo que dói, falar daquilo que incomoda, não é confortável. É difícil muitas vezes falar de si. Entretanto, a fala é o principal veículo que nós temos, o principal instrumento que nós temos para expressar os nossos sentimentos, para expressar os nossos pensamentos e as nossas inquietações. Quando eu não falo daquilo que dói, quando eu não falo daquilo que me angustia, daquilo que me inquieta, muitas vezes essa dor ela não deixa de existir. Entretanto, no silêncio, no isolamento emocional, as pessoas continuam sofrendo, continuam sentindo as suas dores. E o conhecer-se a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, lá da filosofia grega, nos leva exatamente a um caminho em que a autoconsciência, de que a autopercepção, de que o olhar para si mesmo vai abrir possibilidades para a fala, para o diálogo, para o alívio emocional, para o alívio psíquico. Então, conhecer-se a si mesmo, tomar consciência de si mesmo é sem dúvida um cuidado mental, é um cuidado que gera saúde mental, porque a partir desse conhecimento, a partir dessa percepção de si, dessa consciência de si, eu tenho a possibilidade de expressar o que eu sinto, eu tenho a possibilidade de expressar o que dói, se é angústia, se é ansiedade, se é uma preocupação persistente acerca do futuro, acerca dos planos, se é um sentimento de impotência. A possibilidade de falar dessas coisas me dá a condição de ter um novo olhar, me dá a condição de ter um movimento diferente diante de tudo que se interpõe diante de nós. Um outro aspecto que eu tenho considerado, que eu tenho refletido, é sobre o modo como nós lidamos com a mudança dos nossos planos.
Todos nós tivemos planos que foram modificados. Desde o início do ano, quando iniciou esse movimento, esse período de pandemia, nossos planos foram adiados, foram modificados, muitos anseios, muitos desejos não se realizaram, pelo menos ainda. E o modo como nós temos lidado com essa mudança de planos, com essa alteração dos nossos projetos, dos nossos planos, também fala muito da nossa saúde mental. A flexibilidade é a capacidade que nós podemos ter, flexibilidade mental, é a capacidade que nós podemos ter de nos adaptarmos a novas realidades, a novas situações. Ao contrário disso, nós podemos ter padrões rígidos de comportamento. Padrões rígidos que nos levam a uma recusa, que nos levam a uma resistência, que nos levam a uma incapacidade de adaptação. É claro que nós sabemos que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer. Existe tempo de rir e existe tempo de chorar. Existe tempo de abraçar, existe tempo de afastar-se de abraçar. Nós não temos dificuldade para nos adaptar ao tempo de rir, ao tempo de nascer, ao tempo do abraço. Nós temos dificuldade de nos adaptar ao tempo da perda, ao tempo da morte, ao tempo da dor, o tempo dos planos que não se realizaram, dos projetos que se adiaram. Mas a perspectiva flexível, a postura flexível diante dessas mudanças nos permite uma condição de superação. Ao contrário disso, a rigidez nos leva à resistência, a dificuldade de aceitar as mudanças, a dificuldade de perceber novos caminhos, a dificuldade de enxergar novas oportunidades que vão surgir ao longo da nossa vida. As mudanças dos nossos planos, elas nos colocam diante da nossa falta de controle diante das coisas. Nenhum de nós tem controle absoluto de nada. Aliás, temos controle de pouquíssimas coisas. Mas nos perceber flexíveis diante das mudanças que se interpõem nos ajudam a ter uma saúde mental mais equilibrada e geram em nós um bem-estar psíquico maior. Um outro aspecto muito importante que eu gostaria de considerar é o autocuidado. É tempo de percebermos a necessidade de cuidarmos de nós mesmos, né? Quando eu falo de autocuidado, eu estou dizendo que cada um de nós é responsável por cuidar da sua própria saúde, daquilo que pensa, daquilo que faz, do modo com que se relaciona, com que pessoas se relaciona. Se nós formos pensar no alimento para o nosso corpo físico, nós temos uma clareza de que não podemos oferecer para o nosso corpo um alimento deteriorado, estragado. Do mesmo modo, nós não podemos nutrir os nossos pensamentos se aquilo que ofertamos aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, não tiverem um bom conteúdo. Qual tem sido o conteúdo daquilo que nós temos ofertado aos nossos olhos? As leituras, as músicas, os filmes, né? Aquilo que temos acompanhado nas redes sociais. As redes sociais, elas têm um lado positivo, que é inegável. Entretanto, é preciso ter um certo critério, porque as mídias sociais, elas podem ser uma fonte de angústia, podem ser uma fonte de ilusão. E quando eu penso no autocuidado, eu penso que eu sou o responsável por aquilo que eu vou ofertar à minha mente, o modo como eu vou nutrir os meus pensamentos. Os nossos relacionamentos precisam ser também alvo desse autocuidado, né? Os relacionamentos que temos, eles precisam nos fortalecer nesse momento. Precisam ser relacionamentos que gerem bem-estar, que gerem saúde. Quando há um contato com um amigo, ainda que seja pelo vídeo, ou por voz, né? Ou pelas mídias, o contato com um amigo sincero, o olhar de um amigo sincero nos dá ânimo para viver, fortalece o nosso ânimo, né? Desperta em nós um vigor,
desperta em nós uma alegria. E os relacionamentos, então, precisam ser relacionamentos que fortaleçam, relacionamentos que nos renovem, que nos façam superar as nossas debilidades, as nossas dificuldades. Outro aspecto são as nossas atividades, né? Devem ser alvo também de autocuidado. Como que nós temos administrado o nosso tempo nesse período de pandemia? Às vezes o tempo está bem disponível diante de nós. E as atividades que nós temos realizado são atividades que nos fortalecem, atividades que nos fazem bem, que promovem bem-estar, que geram, né, um bem-estar mental, um bem-estar físico, né? Esse autocuidado, ele passa por esses caminhos. O caminho das atividades, o caminho dos relacionamentos, o caminho dos nossos pensamentos. E eu, pensando nessas questões, né, de cuidado de saúde mental, eu entendo que podemos encontrar possibilidade de sermos transformados quando tudo isso passar, né? Eu espero que em breve todo esse quadro que nós temos vivido, né, seja superado, que haja novos caminhos, novas possibilidades, mas sobretudo que nós sejamos transformados como pessoas, transformados como humanos, né, que experimentaram o isolamento, que experimentaram a angústia, que experimentaram a impotência, mas que se superaram. Para isso, eu acredito ser fundamental esse autoconhecimento, essa oportunidade de olhar para si e de descobrir o que está doendo, olhar para si e perceber onde nós estamos vulneráveis, qual é a nossa vulnerabilidade diante dessa pandemia, onde está doendo, o que está incomodando. É fundamental também a flexibilidade diante da mudança de planos. Não sejamos tão rígidos, não sejamos tão resistentes às mudanças de planos, diante das perdas que se interpõem diante de nós. Elas são inevitáveis e nós precisamos ter habilidades mentais e psíquicas para poder lidar com elas. Vamos cuidar de nós mesmos, vamos zelar por nós mesmos, né? Com autocuidado com os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos e com as nossas atividades. Um grande abraço. Vamos torcer em casa para que tudo isso passe em breve.